Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 12 do livro do Apocalipse, nos diz que um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Esse texto foi escrito cerca do ano 90, inspirado pelo Espírito Santo ao apóstolo São João, que levou para sua casa, a pedido de Jesus, a Virgem Maria. Existia, nós sabemos, no coração daquele apóstolo um profundo amor para com aquela com quem ele havia convivido durante tantos anos, e ele pôde perceber dentro de sua casa as mesmas atitudes que a Virgem Maria havia tido durante 30 anos da sua existência em Nazaré, quando acolheu Jesus Cristo, amando e a pedido do próprio Pai, que entregou nos seus braços o Salvador da humanidade, que ela gerou com todo o amor. O apóstolo havia experimentado o carinho da mãe de Jesus, que ela havia já experimentado nos 30 anos, alimentando o próprio Senhor, preparando a sua roupa, a sua cama, preocupada com suas atividades. 30 anos de convívio com o céu. Deus estava dentro de sua casa. Jesus Cristo era seu filho, mas era seu Salvador. E essa mulher revestiu-se de sol totalmente, iluminada pela presença de Jesus. Essa mulher tinha a lua sobre os pés, porque não existe nada mais importante para os orientais do que a lua, porque ela é capaz de brilhar em meio à escuridão, vencendo as trevas. Essa mulher trazia a luz e o brilho sobre a sua cabeça, 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, que esperavam pela chegada do Messias, mas também representando os apóstolos, que deviam ser os continuadores da obra de Jesus nesse mundo. Ou seja, essa mulher, representada por São João, estava totalmente revestida de Deus, estava totalmente iluminada pelo Altíssimo, porque fora escolhida por Ele mesmo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, essa mulher também representa toda a igreja. Ela se tornou mãe de cada homem e de cada mulher, quando o Senhor na cruz nos deu, como a deu a João, quando o Senhor resgatou toda a humanidade pela presença do Senhor, mas pelo exemplo daqueles que foram capazes de segui-lo até as últimas consequências, para fazer a vontade daquele que havia sido enviado, mas também a vontade daquele que era o autor de todo o projeto, de toda a vida, aquele que era a fonte de toda a misericórdia, o Pai, pela ação do Espírito Santo. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a leitura do Apocalipse e do Evangelho de hoje nos fala perfeitamente daquilo que plenamente humana a Virgem Maria nos ensina. Em primeiro lugar, nós temos como meta o céu. Foi para lá que ela foi, através da sua assunção, revestida totalmente de luz, isenta de toda a mancha do pecado original. Ela caminhou para o céu, os anjos a levaram, e a porta, que é Jesus Cristo, estava aberta, porque foi Ele mesmo que nos abriu, pela sua pessoa, a porta do céu. E aquela que o havia servido durante toda a vida, caminhou para lá, foi elevada para lá, e para lá vive o mesmo triunfo e alegria de agora, na casa do Pai, ter outra vez diante dos seus olhos aquele que durante 33 anos ela se viu. As leituras de hoje também nos dão um outro ensinamento. Essa mulher se viu aqui na terra Jesus de corpo e alma, não de corpo presente, mas colocou a sua alma em todas as suas atitudes.
e aquela que foi capaz de se entregar totalmente, sem reservas ao Senhor, também o Senhor, sem reservas, a levou inteiramente para o céu, em corpo e alma. Um terceiro ensinamento que nós podemos tirar das leituras que nós acabamos de ouvir, palavra de Deus para a nossa vida, é que Maria é uma espécie de seta. Nenhuma seta faz curva. A única coisa que uma seta deseja é encontrar na perfeição o alvo, o centro do alvo. A vida da Virgem Maria foi encontrar sempre, sem curvas, de uma forma direta, o coração de Jesus Cristo. Ela só desejava o seu Filho e o seu Senhor. Toda a sua existência foi voltada para Ele, e assim, de uma forma exata, sem curvas, sem dúvidas, ela conseguiu o coração de Jesus, e por isso mesmo, sem curvas, foi elevada ao céu, para que assim aquela porta lhe pudesse ser aberta, não apenas para ela, mas de algum modo ela antecipa para todos nós aquilo que um dia também está reservado para aqueles que buscam a Deus, que viveram na alegria o Evangelho que o Senhor nos deixou, e que deseja servi-lo, olhando para o céu, mas ao mesmo tempo tendo a sua vida aqui na terra, pelo bem que faz àqueles que estão à sua frente. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos fala também de um tema fundamental chamado família. A Virgem Maria estava grávida. O Evangelho nos diz que a porta de sua casa estava aberta. É isso que nós entendemos, porque ela sai de lá apressadamente para percorrer 140 quilômetros e chegar definitivamente na casa de Isabel. O Evangelho nos diz que ela fez isso apressadamente. A Virgem Maria, portanto, era uma mulher ativa, era uma mulher de iniciativa, era uma mulher de meta, era uma pessoa que não olhava apenas os seus interesses, como às vezes nós fazemos, mas estava preocupada com os interesses dos outros, com aquilo que ela podia fazer pelo bem dos seus irmãos, a começar dos seus próximos mais próximos. Essa mesma alegria ela teve ao lado de seu castíssimo esposo São José, e como família, Jesus, Maria e José, eles viveram plenamente essa consagração pedida pelo Pai. Ora, hoje nós estamos celebrando a vida religiosa também. Sim, Jesus, Maria e José anteciparam aquilo que muito posteriormente vai se chamar de votos de pobreza, porque viveram integralmente uma vida totalmente despojada, para se vir única e exclusivamente a Deus. A isso nós chamamos de pobreza. Viveram uma vida de castidade, porque os três colocaram integralmente a sua vida à disposição do Senhor, corpo e alma, e ao mesmo tempo, por causa de Jesus, viveram a alegria dessa obediência, que nós entendemos pelo sim que ela deu definitivamente a Deus. É essa beleza que nós encontramos na vida consagrada, é essa beleza que nós encontramos na vida religiosa que hoje estamos celebrando. Dentro da família se encontra a verdadeira consagração. É das famílias que saem as vocações, é das famílias que saem as mais variadas vocações, não apenas aquela que é para a vida religiosa ou para a vida sacerdotal, mas a vocação maravilhosa para a vida matrimonial, a vocação e o talento para a vida do trabalho, a vocação e o talento para realizar no coração desse mundo a paz, o bem, a alegria, o amor que o Senhor deseja que nós difundamos para todos os lugares, e o cerne onde tudo isso acontece é no seio da família. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, a Virgem foi, e é bonito o encontro entre essas duas mulheres, duas donas de casa. E quando Isabel abre os seus lábios, é para proclamar a glória de Deus que se realiza pela presença de Jesus, o Salvador, no seio daquela mulher, e faz uma proclamação de fé através da frase que ela disse naquele instante, e também para todos nós: como pode vir a mim a mãe do meu Senhor?
Ela estava dizendo que Maria, por uma graça mais do que especial dada pelo Pai, se tornava a partir daquele momento mãe daquele que é Deus, Jesus Cristo, mãe daquele que é o Salvador, mãe daquele que é o Redentor, mãe daquele que é a porta, que é a luz. E por isso ela canta de júbilo o seu Magnificat, como nós abraçamos pelo Evangelho de hoje, que nos foi narrado por São Lucas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, duas mulheres simples, duas donas de casa se encontram. Nós temos que agradecer a Deus pela vocação da mulher. Nós temos que agradecer a Deus porque teve a coragem e a alegria de chamar uma mulher tão simples, uma dona de casa, para cuidar do seu filho. Nós temos que agradecer a Deus pelo exemplo daquela que não arregou, que não desistiu, que foi até as últimas consequências para realizar o projeto de Deus. Nós temos que agradecer a Deus por esse exemplo de vocação, e todos nós, vocacionados, cada um dentro da sua maneira e do seu ministério, nós temos que agradecer por saber que todos nós somos chamados enquanto família para louvar a Deus pelo dom da vida, para louvar a Deus pelo serviço que exercemos, para louvar a Deus pelo testemunho que podemos dar a esse mundo. Mas o livro do Apocalipse nos traz algo terrível. Enquanto essa mulher está revestida do céu, de luz, do sol, tendo a lua sobre os pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, e quando ela, reservada de toda mancha, trazia no seu seio o próprio Salvador da humanidade, Jesus Cristo, o dragão se preparava para devorar o seu filho. É interessante essa imagem do livro do Apocalipse. O demônio está sempre à disposição, por ele mesmo ou por outros, para matar. E a segunda leitura vai nos dizer que a última barreira a ser vencida é a barreira da morte. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, que nação seria a nossa se escolhesse a morte para aqueles que teriam direito de nascer? Que nação seria a nossa onde aqueles que não foram abortados desejam a morte daqueles que desejam a vida? Que nação seria a nossa e será a nossa se vencer o dragão, o demônio, através das assinaturas daqueles que podem e se consideram de tal modo poderosos que decidem pela vida? E nós sabemos que a ignomínia é tão grande que os argumentos são imensos. É argumento de que nós estamos tratando de uma questão pública no que diz respeito à saúde pública. Hoje são as crianças que estão sendo abortadas. Amanhã serão os velhos que vão dizer que não servem mais para a sociedade, que são imprestáveis, que obrigam os seus filhos a ficar em casa cuidando deles. Depois serão as crianças que trazem alguma deficiência física, como já se pode abortar os anicéfalos aqui no Brasil, e assim por diante. Ou seja, aquilo que é lindo, maravilhoso, que nós imaginamos imperfeição, a gente conserva. Tudo aquilo que nós imaginamos como defeituoso, a gente destrói. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós pode esquecer de um ponto fundamental. A gravidez da Virgem Maria não foi uma gravidez planejada por ela. A gravidez da Virgem Maria não foi planejada por José, mas o Salvador da humanidade veio do Pai através de uma gravidez não planejada. E por isso mesmo nós recebemos esse Salvador como Senhor, e o Senhor nos fez viver a beleza dessa presença. É triste ouvir aquilo que dizem uns dos outros: se tal pessoa tivesse sido abortada, nós estaríamos livres dela. É triste ter ouvido aquilo que as feministas da Alemanha disseram: se Maria tivesse abortado, nós estaríamos livres de Jesus Cristo. Ora, o que é que nós devemos abortar na sociedade? Devemos tirar dela é o mal, devemos tirar dela é o demônio.
Devemos tirar dela a força da morte que deseja para nós e para aqueles que desejam nascer. Devemos tirar do seio dessa sociedade toda espécie de maldade que macula, que gera tristeza, que gera sangue, que gera violência, porque não existe coisa pior do que a gente resolver os nossos problemas matando a quem deseja a própria vida. Assim, em meio à lição do Evangelho de hoje e a tudo aquilo que nós estamos celebrando, 10 jovens, 9 seminaristas nossos e um irmão que veio de muito longe aqui, Soldality, também pedindo essa graça dos ministérios, de acólito e diretor, eles estão aqui. E eu peço a vocês, nessa nova etapa da vida que vocês estão assumindo, aos seus familiares e a todos nós cristãos, que a gente viva a graça daquilo que vocês próprios experimentaram, que a gente acredite na família, porque foi dela que nós saímos, que a gente acredite na graça de uma vida consagrada totalmente a Deus, que a gente lute pela vida do seu nascimento até o seu último dia, que a gente tenha a capacidade de lutar para que a vida seja resposta a uma sociedade que não poucas vezes escolhe como Senhor a morte, e que vocês sejam testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo a partir da própria existência, vivendo como homens totalmente consagrados àquilo que o Senhor desejou para nós, para o mundo, para as nossas famílias e para toda a sociedade. Portanto, que a alegria da graça que vocês estão recebendo no dia de hoje inebrie totalmente a existência de cada um de vocês. E lendo a palavra, ou servindo, aqueles que servem ao altar, vocês sejam verdadeiramente felizes, porque nenhum de nós pode viver triste quando consagra totalmente a sua vida para Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, não posso pedir outra coisa a vocês que rezem por aqueles que se entregam totalmente ao ministério, que peçam ao Senhor pelas vocações em nossa diocese e em todo o mundo, e que ao mesmo tempo colaborem pelo testemunho, pela palavra, para que no seio da família de vocês novas vocações possam vir para servir aos irmãos, para que não falte aos mais pobres o pão de cada dia, para que não falte aos mais fracos o braço que ergue, para que não falte aos pecadores o perdão que transforma toda a existência, para que não falte um testemunho pela palavra, dessa palavra de Deus aos ouvidos que já estão cansados de ouvir aquilo que é obra do inimigo, mas que devem estar abertos à obra daquele que é o único Senhor. E assim, vivendo a alegria de tanta beleza e de tanta experiência, que nós façamos triunfar aqui na terra a vida que é dom de Deus, a palavra de Deus que é vida para o mundo, e a presença de Jesus Cristo que resgata integralmente a pessoa humana, para que a exemplo da Virgem Maria todos nós possamos caminhar depois de uma longa passagem aqui na terra. É assim que desejamos ver aberta para nós a porta do céu, que é o próprio Jesus Cristo, porta de salvação pela qual passaremos para finalmente triunfar com a Virgem Maria, com São José, com todos os anjos e com todos os santos, num perene louvor de agradecimento àquele que é o único Senhor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós trabalhe para essa subida, ao tempo que cada um de nós trabalhe para transformar a realidade que vemos também diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude em nossos projetos, que o Senhor nos dê a capacidade de entender a graça e a vida que Ele colocou em nossas mãos para protegê-la e para fazê-la triunfar, como tão bem fez a Virgem Maria, guardando o menino Jesus, livrando do poder, do dragão que queria devorá-lo, para que a vida refloresça através daquele que é o Senhor. E se me permitem, apenas para concluir essa minha palavrinha, me lembrei de uma historinha que fala de subida, que talvez sirva para todos nós no dia de hoje. Peço perdão
vocês já conhecerem, mas é que veio o meu coração nesse momento. Houve uma reunião como a nossa, das mais diferentes pessoas. Lá estavam os brancos, os negros, os vermelhos e os amarelos. E um homem querendo vender produtos para ganhar um dinheirinho, né, e complementar o seu salário, resolveu levar balões de oxigênio para vender nessa grande festa que estava acontecendo. As pessoas estavam tão alegres e tão felizes com o acontecimento que propriamente não olhavam para ele. E ele disse: o que é que eu posso fazer para que as pessoas percebam o produto que eu tenho aqui para oferecer para elas? Resultado, ele resolveu cortar um balão de cor branca, e o balão subiu. E quando o balão subiu, as pessoas de cor branca correram para ele e compraram todos os balões que ele tinha ali para oferecer de cor branca. Ele ficou tão satisfeito com o que havia acontecido que não teve dúvida, cortou o cordão de um balão de cor amarela, e o balão também subiu. E logo logo os orientais vieram correndo para comprar os balões de cor amarela, porque eles sabiam que era uma homenagem à sua raça. E o homem, o vendedor, ficou feliz, e ele disse: agora vou cortar o balão de cor vermelha. E cortou o balão de cor vermelha, né, ali a linha que o prendia, e o balão de cor vermelha subiu. E logo logo vieram os descendentes, não é, dos índios, compraram todos os balões, porque sabiam que aquele balão representava a sua cor e a sua raça. E quando o homem estava com a tesoura para cortar o cordão do balão de cor preta, apareceu um racista, e ironicamente, olhando para aquele vendedor, perguntou: o senhor tem certeza absoluta que se cortar o cordão desse balão de cor preta, ele vai subir? O homem não teve dúvida, pegou a tesoura, cortou a linha, e o balão de cor preta subiu solenemente. E aquele homem, que era muito sábio, olhou para o racista e disse: meu irmão, o que faz o balão subir não é a sua cor, mas o que existe dentro dele. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o que fez a virgem subir foi o que existia dentro dela, totalmente repleta da graça de Deus. O que nos fará também subir é exatamente aquilo que nos alimenta a cada dia. O bem nos torna leves, a caridade nos torna mais leves do que o éter, a alegria de viver nos torna mais leves do que o álcool, que consegue tirar com a beleza do seu cheiro, não é, a alegria daquilo que espalha. A alegria do coração em cada um de nós nos fará subir para o céu, porque este é o nosso limite. Foi isso que nos ensinou Jesus, foi isso que praticou a Virgem Maria. Quiçá façamos o mesmo, porque o céu é o nosso limite.